Vamos começar falando de satélites. A NASA nos diz que existem mais de 13 mil satélites em órbita no espaço. Essa seria a imagem que veríamos com 13 mil satélites em órbita. Mas ao invés disso, vemos outras imagens completamente diferentes. Dos 13 mil satélites em órbita que a NASA diz ter, apenas pouco mais de 3 mil estão em operação. O restante é dado como lixo espacial. Como seria a Terra vista com 13 mil satélites? Ao invés disso, os satélites oficiais da NASA nos mostram essas imagens. Ué, cadê os 13 mil satélites vistos agora há pouco? Será que não seria pelo menos plausível vê-los? Ou será que é tudo montagem? Olha só o ângulo de abertura dessa câmera, filmada por um dos satélites da NASA. Quer dizer, um dos supostos satélites da NASA. Veja, esse outro satélite. Cadê os demais satélites? Os outros satélites sumiram simplesmente assim do nada? Ué, o espaço totalmente escuro, estrelas. Acho que daria para ver algumas estrelas, algumas constelações. Cadê as estrelas, os satélites? Olha só as imagens que eles falam que são de satélites, na verdade não são de satélites. Será que não são montagens? Que coisa estranha, NASA. Será que é tudo uma mentira, NASA? Olha só a curvatura mais fajuta dessa terra, desse globo de vocês. Mais imagens, nada de satélites, nada de estrelas. Acredito que ao menos seria plausível ver algumas estrelinhas, alguns satélites. Olha o ângulo de abertura dessa câmera. Será que a gente não deveria ver pelo menos alguns satélites? Pelo menos alguns satélites? Isso que eu chamo de show, isso que eu chamo de circo, é isso que eu chamo de palhaçada da maior farsa da humanidade. Olha só as lentes dessas câmeras, olha só os efeitos que eles jogam para poder dar uma arredondada. Bom, galera, só aí já dá para perceber que satélites não existem. O que existem são antenas no topo de edifícios e montanhas sendo construídas por todas as cidades. Antenas ancoradas em boias nos oceanos. O sinal é transmitido apenas por antenas, por meio da triangulação do sinal. Essas antenas jogam o sinal em torres que ficam a quilômetros de distância. E essas torres de transmissão fazem a transmissão do sinal para televisores, celulares, dispositivos de internet e etc. Você acha mesmo se a transmissão de celulares fosse via satélite, seu celular ia falhar quando você fosse para a roça, para a fazenda? Deveria pegar. Mas ao invés disso não, fica sem sinal, porque depende de uma antena e não de um satélite. Outra coisa seria as antenas de TV estarem a 45 graus em vez de 90 graus, que seria o correto. Outro ponto interessante é que nós não podemos mexer na antena 1 milímetro, senão o sinal será perdido. Mas, por incrível que pareça, o satélite pode ficar rodando e rodando e rodando ao redor da Terra e o sinal da sua TV, nada acontece. Você não perde sinal. A NASA não diz que tem chuva de meteoro? Mas a gente nunca ouve falar que um meteoro atingiu um satélite ou que uma transmissão foi perdida durante uma chuva de meteoros. Isso deveria ser muito, mas muito comentado e constantemente se existissem satélites.
ou se o homem tivesse pelo menos a capacidade de sair da órbita terrestre, existe uma coisa chamada de firmamento ou domo que protege, nada entra e nada sai sem a permissão do Pai. O homem, desde a construção da Torre de Babel, ele até hoje tenta, através de foguetes, erguer essa torre e chegar ao céu que está acima do firmamento e não consegue. Não consegue porque o Criador não permite. Não consegue porque o homem é menor que o Criador em tudo. Aí vem essa empresa do capeta dizer que o homem foi na Lua, sendo que o próprio astronauta deles disse em entrevista que para poder chegar no espaço é necessário resolver o problema que eles chamam de cinturões de Van Allen, que de acordo com a NASA é altamente radioativo e frita qualquer pessoa que tentar ultrapassá-lo. E eles precisariam vencer esse campo, esse anel de Van Allen 2 vezes, uma para ir e outra para voltar, coisa que é humanamente impossível. Humanamente impossível. As transmissões hoje não são feitas via satélite. Muito pelo contrário, são feitas através de quê? Cabos submarítimos. Resumindo, as transmissões são feitas por cabos marítimos que cortam continentes inteiros, cruzam países, por torres de transmissões espalhadas por diversos lugares em todo o mundo. Veja a explicação a seguir. Internet, telefone e televisão. As telecomunicações circulam na velocidade da luz de um continente a outro. Os dados e sinais são transmitidos a partir de uma gigantesca rede de cabos submarinos com cerca de 800 mil quilômetros. O primeiro cabo transatlântico foi colocado em 1859 e funcionou somente 20 dias. Compostos por várias fibras óticas alinhadas em pares, um para cada direção de transmissão, os cabos modernos têm capacidade de 4 terabytes por par, 200 mil vezes a mais que uma conexão ADSL normal. Recobertos por uma variedade de materiais metálicos e plásticos, os cabos são sólidos, resistentes, flexíveis e impermeáveis ao mesmo tempo, além de conduzirem eletricidade. A corrente elétrica é vital para que os transmissores, dispostos a cada 100 km, retransmitam o sinal, que fica mais fraco com a distância. Barcos especiais instalam e consertam os cabos. Após um estudo minucioso do solo marinho, uma rota é traçada e os cabos, construídos em terra, são instalados no fundo do mar. Com a explosão da internet, se transformaram em recurso indispensável. Permitem também às agências de inteligência captar e decodificar a imensa quantidade de informação que transmitem.